Que entrou agora, boa noite, shalom. Vamos iniciar então nossa reunião com uma oração, tá bom? Feche os seus olhos, pense em Jesus. Amado Espírito Santo de Deus, quem revela o Pai e o Filho para nós. Você é precioso, Espírito Santo. Você é a pessoa mais importante aqui nessa noite, porque é você que nos conecta com o Pai e com o Filho. E nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui reunidos, Pai, porque nós te amamos. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro fogo do Espírito Santo em cada casa nesse momento, blindando os ambientes, fogo no teto, parede, chão, nas portas, janelas, fogo no quintal. Eu declaro que essa casa se tornou tapete de fogo. Qualquer demônio que tiver entrado aí, que tiver ousado pisar nessa casa, será queimado agora em nome de Jesus. Pai, eu reivindico anjos da mais alta patente de guerra para se colocar do lado direito de cada um nessa noite e desfazer toda a obra do inferno contra a vida de cada um aqui e de cada família representada. Eu reivindico, Senhor, arcanjos de guerra da mais alta patente para destruir qualquer tipo de feitiçaria, de macumbaria, qualquer coisa que fizeram com o nome dessa pessoa. Anjo do Senhor, vai até lá e começa a desfazer agora no nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha liberar sobre nós a tua graça, o teu amor. Eu aplico o sangue do Cordeiro em cada família representada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu proíbo qualquer tipo de abertura de portal, qualquer tipo de manifestação demoníaca. Eu proíbo agora em nome de Jesus. Eu aplico o sangue do Cordeiro agora em cada casa, fechando qualquer portal aberto no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Senhor, libera anjos de cura, anjos de restauração, anjos de libertação. Porque enquanto nós vamos conversar, os teus anjos irão trabalhar por nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Libera, Pai, carruagens de fogo. Libera, Senhor, novas armas, novas espadas, novas capas, novos escudos nessa noite. Libera, Senhor, uma ativação profética, Senhor. A nível de DNA, Pai, em nome de Jesus. Libera, Senhor, as tuas bênçãos. Libera, Senhor, tudo que está amarrado, seja desamarrado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre todas as mentes agora, sobre todos os corações blindando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pô, ele tomou vacina hoje, então, gente. Ele tá meio sensível, tadinho. Ele tava dormindo até agora, mas acordou na hora da reunião, né? Então ele vai ter que participar, né? Você vai mandar fogo também, não vai? Então é isso, gente. Hoje eu quis me reunir com vocês para falar sobre uma pessoa muito importante, que é o Espírito Santo de Deus. Só um minutinho, pessoal, peraí. Então vamos lá, né? Porque ao vivo é dessa forma. Mas tá tudo certo. Eu vou começar lendo um versículo da Bíblia, tá? Que está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos dá gratuitamente. O Espírito Santo de Deus foi um presente dado a nós. Ele é um presente maravilhoso, porque quando Jesus voltou para o Pai, ele nos deu o Espírito Santo para nos acompanhar aqui. E o Espírito Santo, a partir desse momento, ele se fez presente. E ele é um presente maravilhoso. E ele está presente, então literalmente é presente. Ele nos acompanha, ele nos consola, ele nos orienta.
E é dele que eu quero falar nessa noite. É um amor, uma fonte inesgotável de amor. E um amor que nos toca uma vez, apenas uma vez, mas dura uma vida inteira. Apenas um toque do Espírito Santo e a nossa vida nunca mais será a mesma. Pois. Então, deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Porque apenas um toque dele, apenas um toque do Espírito Santo é capaz de transformar a nossa vida, os nossos dias. É, pessoal. Tá tenso o negócio. Peraí, só um minutinho, pessoal. Vamos ver se agora dá certo, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele abre a porta e revela quem é o Pai para nós. Porque o Espírito Santo de Deus, ele esquadrinha o coração do Pai. É ele quem traz a revelação do Pai para nós. Através dele, nós temos acesso direto ao Pai, direto ao coração de Deus. É possível você tocar o coração de Deus através do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 14 e 15 diz assim: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverem outra vez com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, existe uma transição muito grande do Velho Testamento para o Novo Testamento. Eu sempre falo isso. Tem muita gente que ainda não entendeu essa transição e vive no Velho Testamento e não vive o Novo, rejeita o Novo Testamento. Às vezes por pura religiosidade, porque nós crescemos nas igrejas evangélicas, porém existe muito catolicismo dentro da igreja evangélica, né? Tanto que as festas católicas a maioria faz na igreja evangélica. Então você vê que pouca coisa diferencia a igreja evangélica da igreja católica. Então nós precisamos quebrar as fortalezas da nossa mente para compreender que teve uma transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, onde no Velho Testamento nós éramos escravos. Nós tínhamos que merecer a salvação. Nós éramos julgados o tempo todo. Tinha que fazer sacrifício para ser perdoado. E no Novo Testamento, nessa nova transição, nós recebemos a salvação pela graça. Nós não merecemos, continuamos sem merecer a salvação. Mas hoje nós temos ela pela graça. E hoje nós não somos mais escravos. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados como filhos. Nós fomos enxertados na videira, né? Porque nós somos os gentios. Nós não somos de Israel. Porém, nós também fomos enxertados na videira. Nós também fomos adotados como filhos. Então, nós herdamos a salvação como filhos. Então, o Velho Testamento deixa bem claro que nós éramos escravos. E o Novo Testamento deixa bem claro que hoje nós somos filhos. Hoje nós não precisamos fazer sacrifício para Deus. Hoje nós não precisamos mais matar o cordeiro, porque Jesus foi o cordeiro perfeito que se entregou por nós. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Antes de morrer, ele falou o quê? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ele decidiu a hora de morrer. Ele decidiu a hora de cumprir aqui na terra, de consumar a missão dele na terra. Porque ele tinha uma outra missão. Ele foi até o inferno. Foi até o inferno pregar para as almas em prisões. E ainda por cima, ele tomou a chave do inferno, ele tomou a chave da morte. Então Jesus, ele entregou naquele momento a vida dele ao Pai, né? Então assim, ninguém tirou a vida de Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou como um sacrifício perfeito. Mais uma vez eu vou dizer, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, naquele momento, Jesus morreu.
né. Então, assim, é uma transição muito grande, do Velho Testamento para o Novo Testamento, mas as pessoas não entendem. Elas têm muita dificuldade para entender. Jesus foi o cordeiro perfeito, sem mancha, sem pecado, sem mácula. Ele foi tão perfeito que não precisa fazer outro sacrifício de cordeiro. Você não precisa matar um cordeiro hoje em dia. Jesus foi o cordeiro perfeito e não há outro cordeiro mais perfeito que ele. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que conseguir um cordeiro, um filhote, eh, aliás, cordeiro já é filhote, né, mas não podia ter mancha, não podia ter defeito, tinha que ser perfeito para oferecer em sacrifício a Deus. E Jesus foi o sacrifício mais perfeito que teve. Jesus, ele derramou o sangue dele por nós na cruz, e esse sacrifício dele foi validado, foi reconhecido diante de Deus e diante da humanidade. E conforme esse sacrifício, está bem claro que se a Bíblia fala que Jesus foi o cordeiro perfeito, que cordeiro seria melhor que Jesus? Então não tem lógica hoje eu querer comprar um cordeiro, matar um cordeiro para sacrificar por mim, porque eu estaria anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Porque se eu creio que eu preciso fazer um cordeiro, que eu preciso comprar um cordeiro para fazer qualquer tipo de oração, qualquer tipo de ritual, eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Eu estou dizendo assim: "Espera aí, Jesus, você não foi um sacrifício tão perfeito não. Espera aí que eu vou comprar um cordeiro aqui e fazer para me garantir, porque eu não estou confiando muito no seu sacrifício não". Porque nós não precisamos falar, mas a nossa atitude fala por nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente faz. A gente precisa ler a Bíblia, entender, compreender, porque infelizmente muitas pessoas, tá? Não vou generalizar, não são todas. Ainda existem pessoas genuínas. Porém, algumas pessoas pegam um texto fora de contexto para virar pretexto. Então tem que tomar muito cuidado. Porque a partir do momento que nem eu vou contar pra vocês, uma vez eu procurei uma pessoa muito conhecida há muitos anos e falei assim: "Ah, eu queria uma oração, porque, eh, eu tô sendo muito atacada por uma família de satanistas, né, eles querem me matar". E aí esse homem falou assim pra mim: "Olha, quando o macumbeiro faz a macumba, o satanista, ele oferece o sangue, o ritual, ele gasta dinheiro pra fazer isso. Então, para eu poder orar por você, oração não resolve. O que eu preciso é da oferta. Você vai ter que dar uma oferta maior do que a do macumbeiro para quebrar macumba. Eu, hã? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, então a oração não resolve? Aí eu falei para ele assim, nossa, mas não tem autoridade no nome de Jesus? Não, tem, irmã, claro que tem autoridade no nome de Jesus. Porém, você vai ter que dar uma oferta muito maior do que a oferta que o macumbeiro liberou para te matar. Senão não vai adiantar nada. Quando ele falou isso pra mim, perdeu totalmente a credibilidade. Eu falei: "Ah, não. Não, 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 não". Aí eu falei: "Muito obrigada, Deus abençoe", e falei: "Senhor, me perdoa por procurar ajuda em pessoas, porque o Senhor é quem me defende, o Senhor é o justo juiz, Jesus é o meu advogado, tem os anjos para trabalharem, para desfazer as obras do inferno junto comigo". E eu fiquei com medo, preocupada e fui pedir ajuda para um homem de Deus e ele tá falando que eu tenho que pagar mais caro que o macumbeiro, então espera aí. Se a oração não tem poder para desfazer uma macumba, então eu não sei o que que eu tô fazendo, não sei. Então assim, se eu acreditasse no que ele falou e desse e ainda ele falou: "Tem que ser uma oferta de no mínimo R$ 1.000". Por quê? Porque não pode ser menor que isso, porque o macumbeiro gastou mais. Então é uma oferta de no mínimo R$ 1.000 pra eu orar e quebrar essa macumba. Aí eu pensei: "Meu Deus, se eu sou uma pessoa sem conhecimento, eu ia ficar desesperada, ia dar R$ 1.000 pra ele correndo. Ai, quebra essa macumba. Mas se eu acreditar que o dinheiro vale mais que a oração, eu tô anulando quem é o meu Deus, eu tô anulando o poder de Deus na minha vida. Então eu meio que me revoltei com aquela informação. Eu falei: "Eu não vou procurar mais ajuda em ninguém. Eu vou orar, vou jejuar e vou crer que o Senhor me guarda". Porque uma família de feiticeiros ficaram 2 anos, de 2 para 3 anos tentando me matar.
E para vocês verem, assim como Jezabel falou tanto que ia matar o profeta Elias foi arrebatado vivo. Nem morrer, ele morreu nessa terra. Foi tão ameaçado de morte, ele pediu tanto a morte para o Senhor em momentos de depressão, porque nós somos frágeis, nós temos momentos de fragilidade. Infelizmente, hoje em dia, quando a gente expõe a nossa fragilidade, as pessoas se aproveitam disso, né, da nossa vulnerabilidade, para nos diminuir. Mas nós somos seres humanos, nós temos momentos de vulnerabilidade, nós temos momentos de se sentir triste. Nós temos esses momentos, né? Então, assim, é natural a gente sentir medo, a gente querer um abraço, querer uma conversa, querer uma oração. É natural. A nossa natureza é humana. Nós precisamos disso, de um contato, de um amigo. Nós precisamos disso. Então, eu me revoltei e falei: Senhor, o dia que o dinheiro valer mais que a oração, valer mais que a autoridade do teu nome, acabou, acabou. Não tem mais o Espírito Santo na terra, porque não tem como. Igual quando eu recebi um diagnóstico que eu ia morrer em 1 ano, porque a doença paralisava todos os órgãos. Eu falei: Senhor, tudo bem, eu acredito que existe doença assim. Mas se eu crer que essa doença vai me matar, então eu tô anulando você, que você é a própria cura, né? E tanto, gente, que a doença ia me matar em 1 ano, vai fazer o quê? 7 anos que eu tô viva. No lugar do meu velório, o Senhor me deu uma festa, porque eu casei. Jesus ama a festa, né? É óbvio que ele ia cancelar o velório para dar uma festa no lugar. E foi o que ele fez e continua fazendo todos os dias, tá? Então, tem coisas que as pessoas não entendem porque elas não leem a Bíblia. E a própria Bíblia fala o quê? O meu povo perece por falta de conhecimento, por não conhecer a palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra, você vai ser enganado facilmente. Por isso que toda pessoa que serve a Deus deveria ler a Bíblia pelo menos uma vez inteira. Uma vez, pelo menos. Porque você vai começar a entender quando as pessoas soltarem texto fora de contexto e falar: opa, peraí. Mas não é bem assim que tá na Bíblia, lê o texto inteiro. Eu não vou ficar dando muito detalhe aqui para não entrar em polêmica, né? Porque misericórdia. Tem coisas que eu não posso falar, senão dá problema. Quando a gente quer abrir o olho das pessoas para certas coisas, a gente arruma problema, tá? Então, assim, eu vou parar por aqui sobre isso. Mas, falando da transição do Velho Testamento para o Novo, virou a chave completamente. No Velho Testamento, nós não tínhamos acesso a Deus. Somente os sacerdotes, né? E quando Jesus morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, foi rasgado por Deus. O próprio Deus rasgou a separação entre ele e nós, para nos dar acesso de filhos. Você tem acesso ao Pai em todo momento. Tem gente que fala assim: você não pode acessar o Pai o tempo todo, é só em momentos especiais. Mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Você pode acessar o Pai a hora que você quiser. Você não precisa marcar horário para falar com Deus. Você não precisa ser chamado para falar com Deus, esperar uma senha, não. Você é filho, você tem acesso livre ao Pai, a hora que você quiser. E, sinceramente, você deveria ir correndo para Ele o tempo todo. Passar mais tempo com o Senhor. Porque se nós temos acesso ao Pai, nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar esse acesso ao Pai. Nós podemos chamá-lo de papai, né? Como diz aqui no texto de Romanos. Que nós recebemos o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. Tá? Em 2 Coríntios 13:13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui nós vemos claramente que os três estão sempre juntos, sempre conectados. Porque aqui está falando a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Por que a comunhão do Espírito Santo? Porque é ele que nos conecta com a Trindade, ou melhor, com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo faz essa ligação. Então ele traz a comunhão entre o Pai e o Filho conosco, né? Então assim, eles estão sempre juntos, sempre juntos. Quando você acessa o Espírito Santo, automaticamente você está acessando o Pai e o Filho.
tá bom? Porque o Espírito Santo ele tem acesso direto ao Pai. Nós precisamos de intimidade, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a intimidade com o Espírito Santo de Deus vai muito além de orar em línguas. Você precisa aprender a se envolver na presença dele. Eu também. Isso serve para mim também. Eu falo você, mas estou me incluindo nesse você. Estou generalizando quando eu falo você, tá, gente? Então, nós precisamos aprender a nos envolver na presença dele, porque orar em línguas é uma conexão, mas ter intimidade com ele vai além de orar em línguas. O Espírito Santo de Deus, ele é real, ele é uma pessoa, ele é o seu amigo, ele é o seu conselheiro, ele é companheiro, ele é seu mestre, ele é seu guia, ele é seu tudo. E você precisa conhecer a personalidade do Espírito Santo. Não só como, o Espírito Santo é um Deus na Terra. Amém. Não. Mas você tem que conhecer o quê? Quem é ele como pessoa, o que ele gosta. Porque nós somos pessoas que temos vontades, sentimentos e o que a gente gosta. E o Espírito Santo é igual. Então nós precisamos conhecer a personalidade dele, tá? Nós precisamos ter um contato maior com ele. Porque assim, você pode conhecer, você me conhece. Vamos dar um exemplo aqui. Só que você nunca me viu pessoalmente. Então, digamos que você só fala comigo pelo WhatsApp. Então, você só fala comigo por áudio, você nunca me viu. Um exemplo, tá, gente? Vocês nunca me viram. Só ouve a minha voz por áudio. Então, vocês estão apenas ouvindo a minha voz. Vocês conhecem apenas a minha voz. Mas se vocês me verem na rua, não vão me reconhecer. Porque só conhece a minha voz. Você não saberia que sou eu. Mas quando você tem um encontro com a pessoa, você olha para a pessoa, você toca na mão da pessoa cumprimentando, você abraça a pessoa, você vê como é o cabelo, o perfume que ela usa, como ela é, o jeito que ela olha, o jeito que ela sorri, o jeito que ela se mexe. E você, quando se encontra com uma pessoa, você pode passar um tempo junto com essa pessoa, conversando, se conhecendo. Assim você vai descobrir o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir, como que ela se comporta, né? Então, assim nós aprendemos muito sobre uma pessoa, quando a gente se encontra pessoalmente. Então, o que acontece? Quando nós apenas ouvimos a voz do Espírito Santo, nós não reconhecemos quem ele é. Nós apenas ouvimos a voz. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos nos encontrar com ele. Nós precisamos ter encontros com o Espírito Santo. Olha só, gente, é possível. É muito possível você ter encontros com o Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero te apresentar uma pessoa. É uma pessoa linda. É a pessoa mais bela que eu já vi. É a pessoa mais preciosa. É a pessoa mais educada. É a pessoa mais culta. É a pessoa mais carinhosa. É a pessoa mais amiga, mais inteligente. É a pessoa mais encantadora do mundo. Quem é essa pessoa que eu quero te apresentar? Essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa mais encantadora desse mundo. Ele sempre vai te ouvir, sempre vai te consolar. Quantas e quantas vezes eu cheguei nele chorando, desesperada com problema. Espírito Santo, senta aqui do meu lado, eu preciso falar com você agora. Só você, eu só tenho você, eu não tenho mais ninguém. Você é o meu único amigo, eu não tenho mais ninguém. E eu começava a falar com ele, Espírito Santo, aconteceu isso, 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 me ajuda, eu não sei lidar com isso, eu tô desesperada, Espírito Santo. Se você não me ajudar, ninguém mais ajuda, porque só você pode. E eu começava chorando e daqui a pouco eu já estava fazendo outra coisa, eu nem lembrava que eu estava chorando e orando. Por quê? Porque ele trazia, assim, uma alegria no meu coração, ele me consolava. E
de uma forma que eu até esquecia que eu estava chorando, gente. Já aconteceu muito isso comigo. Eu acabei até me distraindo, fazendo outra coisa. Depois de um tempo eu falei: "Nossa, incrível, eu estava chorando agora há pouco falando com o Espírito Santo, eu já até esqueci que estava falando com ele". Então, ele é o nosso melhor amigo. Você pode ter muitos amigos, mas ele é o seu melhor amigo. Ele nunca vai te trair, ele nunca vai te abandonar. O Espírito Santo nunca vai ter inveja de você, nunca vai querer o que é seu. O Espírito Santo nunca vai querer te entristecer. Ele quer um relacionamento com você, ele quer ser o seu melhor amigo. Aquele que te ouve no chuveiro quando você chora escondido. Aquele que vê você com insônia na cama, virando para lá e para cá. Ele tá do seu lado ali te observando. Naquele momento que você recebe uma notícia ruim e o seu coração fica disparado e você tá em desespero segurando o choro, ele tá do seu lado te olhando. Ele tá o tempo todo com você. Só que muitas vezes a gente é tão falho que a gente não conversa com ele. A gente passa desapercebido. Então, quantos dias você já passou sem falar com o Espírito Santo? Imagina se você andasse do meu lado o dia inteiro. Digamos que a gente vai no mercado, no shopping, na padaria, em todos os lugares você está do meu lado. Você entra no carro do meu lado, mas eu nem olho para você. Eu nem falo com você. Como você se sentiria se você saísse comigo o dia inteiro e eu nem falasse com você? Eu te ignorasse. Eu ficasse com a cara no celular o dia inteiro e ignorasse você. Como que você se sentiria em relação a isso? Agora eu te pergunto, como que o Espírito Santo de Deus se sente em relação a isso? Porque nós passamos o dia com a cara no celular, cheio de tarefa, cheio de coisas, tantas coisas para resolver que a gente não fala com ele. E ele é o nosso companheiro. Ele está do nosso lado o tempo inteiro. Para todos os lugares que vamos, ele nos acompanha. Só que nem sempre a gente lembra de falar com ele. Então ele está para lá e para cá do nosso lado, nos observando o tempo inteiro. E a gente não fala com ele. Então imagina como o Espírito Santo se sente, ele é muito sensível, gente. O Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele é extremamente sensível. Então cuidado, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Jesus está com o nosso Pai, mas o Espírito Santo está aqui conosco. Jesus está à direita do trono de Deus. E o Espírito Santo está na terra, do nosso lado. O Espírito Santo não é uma unção. As pessoas falam muita besteira. O Espírito Santo não é uma unção, não é um arrepio, não é uma energia. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa assim como eu e você. Quando você olha para mim aqui, você só vê o meu corpo. Você vê o meu lado humano, o meu rosto, você vê a minha carne. Mas você não está vendo o meu espírito, mas o meu espírito está aqui. Está aqui dentro desse corpo. Aqui dentro desse corpo é a verdadeira Jéssica. Essa que vocês estão vendo aqui não sou eu de verdade. Aqui é apenas um corpo. É apenas uma roupagem terrena. Mas a verdadeira Jéssica está aqui dentro. É um espírito que está aqui dentro. Então, nós não vemos o espírito da outra pessoa. Nós vemos a pessoa. Só que o Espírito Santo não tem um corpo terreno. Ele é um espírito. Então, eu estou ilustrando para vocês entenderem que, mesmo vocês não vendo ele, ele está o tempo todo do seu lado. Como dentro de mim tem um espírito que ninguém vê. O Espírito Santo é apenas o espírito. Porém, algumas vezes ele se revela, tá? Muitas pessoas já viram o Espírito Santo. O que falta é termos intimidade com ele, para ele querer se revelar, para ele sentir vontade de se revelar para nós. Então, não é porque nós não vemos que nós esquecemos dele, ou melhor, não é porque nós não vemos que ele não está aqui, porque como nós não vemos, nós esquecemos que ele está aqui. Então, a partir de hoje, eu vou te dar uma missão. Não esqueça que o Espírito Santo está do seu lado, porque ele tem sentimentos, ele pode sentir, ele também fica magoado, ele fala, ele compreende, ele responde.
Ele também fica irado. O Espírito Santo de Deus fica nervoso, gente. Fica. Deixa eu só desligar aqui o microfone. Ele é extremamente sensível, então não magoe o Espírito Santo de Deus, tá? Ele tem vontade própria. Ele é uma personalidade, uma das 3 personalidades. E quem é o Espírito Santo? Ele é o Espírito de Deus, Pai e Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas ele é conectado com o Pai e com o Filho. Os 3 são uma pessoa. E ao mesmo tempo, é um espírito só que é fragmentado em 3 personalidades, tá? Os 3 são conectados em um só espírito, mas fragmentados em 3 personalidades: Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Agora, vamos falar um pouco sobre a função deles. O nosso Deus Pai, Yahvé, o Todo-Poderoso, ele é quem dá ordem desde o início. Ele decide, ele ordena, ele cria e ele diz: haja. E quando ele diz haja, tudo começa a existir. A partir das ordens dele, dos comandos dele, tudo passa a existir. Porque ele é o Deus criador. O Deus Filho, ele realiza as obras do Pai. Quando Deus disse assim: haja luz, Jesus veio e cumpriu a ordem e se tornou a luz do mundo. Tá? Eu estou ilustrando para você, porque quando Deus diz haja luz, houve luz no mundo. Então, Jesus é a luz. Então, vocês entendem? É muita profundidade nas revelações da Bíblia. Porque eu creio que quando Deus diz haja luz, não foi só para iluminar a terra, mas foi quando ele decidiu enviar Jesus para a terra para iluminar o mundo, porque Jesus é a luz do mundo. E quando ele trouxe Jesus para o mundo, ele trouxe a luz. Porque o mundo era trevas. O mundo era totalmente trevas em todos os sentidos, né? E Jesus veio para quê? Para trazer luz onde tem trevas, para mandar as trevas embora. Então, onde Jesus está, existe luz. As trevas são obrigadas a saírem, tá bom? E Jesus é a luz do mundo. E quem trouxe a luz do mundo? O Espírito Santo de Deus. Foi ele que foi até Maria dar a notícia. Foi ele que trouxe Jesus para o ventre da Maria. Então, eles trabalham em parceria. A Trindade trabalha totalmente junto, tá? Então, assim, eu vou fazer mais uma ilustração para você entender. Se eu falar assim para você, acende a luz, por favor. Para você acender a luz que eu pedi, nós envolvemos 3 forças. A primeira força, eu dei a ordem, eu pedi para você acender a luz para mim. A segunda força, você vai lá no interruptor e você aperta o interruptor, você está cumprindo a minha ordem. E a terceira força é quem fornece a luz, que não sou nem eu que pedi, nem você que apertou o interruptor, mas é a eletricidade que produz a luz. Então, o que eu vejo nessas 3 forças: ordem, ação e poder, tá? O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus. Ele carrega o poder do Pai e o poder do Filho. Lembre que ele é uma pessoa. Não esqueça que o Espírito Santo é uma pessoa e não confunda quem ele é com o poder que ele carrega. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim: o Espírito Santo de Deus é só um poder, é só uma unção. Não. Ele carrega tudo isso, mas ele é Deus. E ele tem uma personalidade distinta. As emoções dele são expressas de forma individual, mas dentro da Trindade. Efésios 2:18 diz assim: pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito.
Então, assim, não é só o povo de Israel. Nós somos enxertados na videira. Nós também temos acesso ao Espírito Santo, acesso ao Pai, porque nós somos adotados como filhos, tá? O nosso papai, ele nos amou tanto que ele enviou o seu filho. E nós não podemos estar em contato com o pai ou o filho sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá acesso ao pai e ao filho, porque os dois estão no céu. O Espírito Santo de Deus está na terra e ele é quem nos liga, nos conecta com Deus Pai e Deus Filho, né? O Espírito Santo, ele tem uma chave de ouro que abre a porta dos céus para nós. Ele é um amigo que ajuda as suas orações a chegarem até o Pai e o Filho. E tem uma coisa assim sobre o Espírito Santo de Deus que eu não acreditava, tá? Eu achava que era um exagero, que era besteira das pessoas até eu ter a minha experiência pessoal com ele. O Espírito Santo de Deus, ele é muito poderoso. Porém, ele se parece com uma criança. Como assim? Você olha para ele e vê criança? Não. Ele se parece com uma criança na pureza que ele carrega. Ele é doce, ele é meigo e ele é como ele é muito inocente, ele é puro demais. Então, quando você ouve a voz dele, parece uma criança falando, toca o fundo do seu coração. Sabe quando seu filho pequenininho fala algo pra você que dá aquele negócio no seu coração, que você: "Ai, meu Deus, como eu amo essa criança". É a mesma coisa quando o Espírito Santo fala que você ouve a voz dele. O seu coração é uma mistura de sentimentos que parece que é um amor, aquele amor que você tem pelo seu filho pequeno, você sente aquele amor, e é como se o Espírito Santo fosse uma criança, porque ele é muito puro. É muito diferente quando ele fala com a gente, é muito diferente. Não tem como não perceber que foi ele que falou. Porque quando o Espírito Santo de Deus fala comigo, o meu coração, ele. Eu não sei explicar. É como se meu coração se derretesse. Só de ouvir a voz dele, eu já começo a chorar. E ele é tão doce, ele é tão delicado, que não tem como explicar assim 100% como ele é, a personalidade dele. Nós precisamos ter as nossas experiências. Então, assim, ele é como uma criança. Tô tentando explicar da melhor forma, tá? Não que ele tenha o tamanho de uma criança, o corpo de uma criança, não, não. Não. Ele é um homem, mas ele é tão puro que quando você ouve ele, você sente aquele sentimento de falar com uma criança pura. E ele é igualzinho uma criança. Quando você magoa uma criança, o que que ela faz? Ela se afasta de você. E quando você demonstra amor pela criança, ela gruda em você. Onde você vai, a criança vai junto. Ela não quer sair de perto de você por nada. Uma criança amada pelos pais, ela agarra a roupa do pai e da mãe e não sai de perto. E onde o pai e a mãe vai, é colado, é junto. A criança está sempre perto. E assim é o Espírito Santo. Ele quer estar juntinho de quem ele ama, o tempo todo. Quando ele sabe que você o ama, ele quer ficar muito perto de você. Ele fica grudado em você o tempo todo. Por isso que nós precisamos ter um relacionamento com ele, tá? Então, assim, eu vou falar sobre pedição versus comunhão, tá? Da oração. A oração de pedição, muitas vezes, as pessoas oram pedindo o tempo todo, tá? Senhor, eu preciso disso. Não é errado, gente, não é errado. Você tem mais é que pedir mesmo as coisas pro seu pai, tá? Senhor, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso disso, daquilo. Amém, peça sim, mas não o tempo todo. Porque existe uma diferença muito grande. Aquela oração que a gente pede, 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 amém? E aquela oração que é algo mais íntimo, que é apenas amizade e amor. Ao invés de você pedir as coisas pra ele, você só vai falar que você ama ele, que você quer estar perto dele, você quer sentir a presença dele, você quer ser abraçada com ele, você quer ouvir as batidas do coração dele. Então, tem uma diferença muito grande na oração. Muitas pessoas reclamam: ai, minha oração não passa do teto. Por que será?
Porque as pessoas pensam que Deus é o Papai Noel, né. Vai lá: "Pai, eu preciso de um emprego, de um carro novo. Ai, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, em nome de Jesus, amém, obrigado. Ai, quando será que Deus vai me dar? Ai, quando será que vai acontecer? Ai, não aguento mais esperar. Ai, será que Deus vai me dar?" Então isso é muito chato, é muito chato. Se você me procurar o tempo todo pra me pedir uma coisa, eu vou ficar irritada com você, eu vou falar: "Ai, Deus me livre, nem respondo mais, tá enchendo meu ouvido". Agora, quando você tem um tipo de comunicação com o Senhor que demonstra amor, amizade, comunhão, ele vai ter o maior prazer em te dar tudo que você quer. Ele vai querer agradar o teu coração, porque você está agradando o coração dele. Você está mostrando para o Senhor que mesmo que você precise das coisas, você não vai perder tempo pedindo aquelas coisas, você vai ganhar tempo adorando ele, glorificando ele, dando o seu amor para ele. Então, tem uma diferença muito grande. Nós precisamos aprender a nos comunicar com o Senhor de uma forma respeitosa, de uma forma amorosa, e não só como um pedinte, né. Então é assim. E uma outra coisa, que eu faço, eu convido o Espírito Santo para orar comigo. Eu peço para ele orar comigo. Espírito Santo, eu quero te convidar a você participar da minha oração, porque é ele quem nos ajuda a orar, é ele que nos ensina a orar. E quando você chama ele para orar com você, você está fazendo algo que você está estabelecendo uma comunhão de amigo com ele. Convida o Espírito Santo para sentar do seu lado. Minha mãe me achava meio maluca, porque uma vez ela entrou aqui em casa, eu estava com a porta aberta, e eu tinha puxado a cadeira do meu lado, e eu falei assim: "Espírito Santo, senta aqui na cadeira do meu lado". Aí eu coloquei outra cadeira: "Pai, eu quero que esse lugar seja seu, esse outro lugar de Jesus e esse aqui do Espírito Santo". E bem na hora ela estava ouvindo, né. Aí eu: "Espírito Santo, eu quero conversar com você, na presença do Pai e do Filho. Vocês são bem-vindos na minha casa, e eu quero conversar com você". Aí eu peguei e falei: "Espírito Santo, você quer água?" Porque, gente, eu sou assim, eu sou meio maluca. Eu sou assim. E eu falei: "Espírito Santo, você quer água?". Na hora minha mãe ouviu, aí minha mãe olhou pra mim e fez: "Misericórdia, misericórdia, você tá ficando maluca. Nossa, pra que você colocou essas cadeiras, você tá colocando copo? Copo? Não, espera aí. Que você tá fazendo? Você tá maluca? Isso não existe". Aí eu falei: "Mãe, essa é sua opinião? Amém, eu tô dando honra para os meus convidados. Eu convidei eles para sentar na mesa comigo, para ter um momento de comunhão, eu tô oferecendo água, qual o problema? E se eu quiser, eu ainda encho o copo d'água para ele, mesmo que ele não tome, eu vou encher de água fresquinha para ele". Aí minha mãe falou: "Ai, tá ficando doida mesmo", virou as costas e saiu. Gente, pessoas racionais não vão entender o que é sobrenatural. Para você ser sobrenatural, você tem que ser fora da caixinha. Não importa o que vão pensar de você. Mas eu convido o Espírito Santo para sentar do meu lado. No carro: "Mãe, vamos no mercado comigo? Vamos. Bora. Mas você senta atrás?". "Ah, sento". "Mas por que você quer ir assim, tipo, de motorista?". "Não, mãe, é que eu chamei o Espírito Santo para ir comigo e o lugar dele é o da frente, é do meu lado que ele anda. Eu não posso pôr você aqui porque é o lugar dele". Ah, endoidou de vez. Meu Deus do céu. Gente, eu trato o Espírito Santo assim, há muitos anos. Há muitos anos. E quem não tá acostumado pensa que eu sou maluca. Hoje minha mãe já acostumou, ela até faz as doideiras que eu faço. Falou tanto de mim, mas tá lá, ó, me imitando. Então, o meu relacionamento com o Espírito Santo é nesse nível. Eu chamo ele para fazer as coisas comigo. Eu convido ele o tempo inteiro. Quando eu fui casar, o primeiro convite foi do Espírito Santo. E eu falei: "Você é o convidado principal da festa. O melhor convite é o teu, o melhor lugar é o teu no meu casamento. Eu quero que você faça parte da festa". Então, eu sempre fiz isso com o Espírito Santo de Deus. E continuo fazendo. Eu vou no mercado,
Gente, eu vou falando com ele. Ainda bem que o vidro tem isso filme, porque eu vou falando com ele. Uma época que o carro estava sem isso filme, as pessoas paravam no semáforo e ficava me olhando, assim, da janela, porque eu ficava conversando com ele. Então, é assim, gente, é assim. Relacionamento é não ter vergonha. E ele responde pra gente, tá? Romanos 8, capítulo 8, do 26 ao 27 diz assim: Também o espírito semelhante, por que semelhante? Porque ele é semelhante ao Pai e ao Filho. Também o espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Mas o Espírito Santo inter- intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é ele que intercede pelos santos. Então, olha só. Ele intercede por nós, ele nos ensina a orar, ele ora junto conosco, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Isso é muito forte. Ele faz isso por nós o tempo todo, tá? Então, vou contar uma experiência para vocês que não é minha. Quando você anda com o Espírito Santo, as pessoas percebem, porque onde você passa acontece alguma coisa, tá? Então, assim, a Catherine Kuhlman, ela fez uma reunião uma vez num lugar, acredito que era um espaço comercial, né? E quando acabou a reunião dela, eles tiraram ela por trás. Acredito que era um hotel, né? Tiraram ela por trás dos bastidores. Por quê? Porque o povo não ia dar sossego, né, gente? O dia do Benner aqui em São Paulo parecia cavalaria derrubando os outros no chão para buscar unção. Ai, Jesus amado. Mas aqueles homens que ficaram tudo em cima dele, empurrou todo mundo na cadeira, pulou por cima para ir lá tocar nele. Por isso que o Benny foi embora na mesma hora, porque ele queria tocar em todo mundo no salão, mas as pessoas não respeitaram, tá? Daí ele orou, ele fez em partição, no geral, para todo mundo receber, mas alguns foram se jogando lá para frente, tá? O negócio foi bem desrespeitoso. Por quê? O homem carrega muito de Deus. As pessoas começam a idolatrar o homem. Então, da mesma forma, a Catherine Kuhlman devia ser da mesma forma. Então, a Catherine Kuhlman fez a reunião dela, tiraram ela por trás dos bastidores, tá? E passaram por uma cozinha industrial. E o povo da cozinha nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia quem era ela. Tava lá tudo trabalhando, fazendo as refeições do restaurante. E ela passou pelo corredor no meio da cozinha, sem falar com ninguém. Ela passou super rápido. Foi só a passagem para ela ir embora. Porque se ela ficasse no salão para sair no meio do povo, imagina, o povo ia até machucar ela, né? Tem gente que não tem limite. Não tem limite. No dia do Benner, eu estava grávida de 9 meses, eu ia ter filho 2 dias depois. Eu estava lá e o cara veio me empurrar para passar na minha frente. Eu falei: "Ô irmão, pelo amor de Deus, né? Você vai me machucar?" Eu falei: "Presta atenção, irmão, que é isso?" Aí ele ficou constrangido e parou. Então, assim, as pessoas não têm limite, gente. Então, às vezes, é necessário ter esse tipo de atitude, sair escondido de uma igreja, o que não deveria ser. Mas enfim, ela passou por essa cozinha, né, no corredor, sem falar com ninguém. Ela abaixou a cabeça e passou rapidinho, e ninguém nem sabia quem era ela lá naquela cozinha. Ninguém nem olhou pra ela passando, eles estavam, assim, tão atarefados que eles nem perceberam. Mas, quando ela passou pela cozinha e saiu, quando entraram na cozinha, todos os trabalhadores estavam no chão. Todos caíram no chão, todos foram cheios do poder e da unção que estava nela, porque o Espírito Santo passou junto com ela. E quando você anda com o Espírito Santo, onde você passa, alguma coisa acontece. E quando essa mulher passou por essa cozinha, todos aqueles que nem viram ela foram para o chão. Isso foi relatado, isso é histórico. Ficaram tudo no chão lá fritando, sem nem saber o que estava acontecendo. Olha isso. Ela não orou por ninguém.
Ela não pôs a mão em ninguém. Ela não fez nada. Ela só passou com pressa. Mas o Espírito Santo de Deus que estava com ela passou tocando nas pessoas. Isso foi tremendo, gente. Quando ela morreu, muitas pessoas foram curadas no hospital. Quando ela morreu ali no quarto, o andar que ela estava, as pessoas foram curadas. Então, é a unção que a pessoa carrega, né? Então, todo mundo quer unção. As pessoas brigam pela unção, as pessoas fazem tudo pela unção. As pessoas estão disponíveis a pagar preços altos pela unção. Para receber, mas não para gerar dentro deles, tá? Então, bora lá. Jesus, quando era homem na terra, ele disse assim em Lucas 4:18. Ao iniciar o ministério dele, tá? Ele disse assim: "O Espírito do Senhor está sobre mim". Ali ele já estava apresentando o Espírito Santo. Jesus se movia e realizava milagres com o Espírito Santo na terra. Ele não ministrava sem o Espírito Santo, ele não tocava as pessoas sem o Espírito Santo. Porque no início do ministério dele, o que ele falou? O Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4:18. Então aqui está claramente que Jesus não estava sozinho na terra. O Espírito Santo já estava ali junto, já estava trabalhando junto com Jesus. Já estavam conectados aqui, tá? E quando Jesus estava na terra, os discípulos corriam até ele para resolver todos os problemas. Tudo o que acontecia, eles corriam para Jesus. Ou para perguntar como fazer isso, como fazer com aquilo que aconteceu, né? Senhor, mas por que a gente expulsou o demônio e não saiu aquela legião? O que acontece, Jesus e tal? E Jesus falou o quê? Falta de fé. Então nós temos vários exemplos onde os discípulos corriam para Jesus para aprender, né? Para pedir ajuda. E Jesus ia lá e fazia o quê? Dava as instruções, ensinava. Então, eles eram muito dependentes de Jesus na terra. Mas quando Jesus voltou ao Pai, os discípulos não ficaram sozinhos. Jesus disse assim: "O Espírito Santo irá guiar vocês, consolar, ensinar e fazê-los lembrar de todas as coisas que tenho dito a vocês. E ele falará sobre mim." Então o Espírito Santo testifica quem é Jesus. O Espírito Santo, ele é o nosso professor, o nosso mestre aqui na terra. Então, Jesus deixou bem claro: tudo que você precisa, você tem onde você recorrer. O Espírito Santo. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, eu falo assim: Espírito Santo, me ajuda para que esse bolo fique bonito, fofinho, que ele cresça em nome de Jesus. Porque eu não ando acertando, não. E aquele bolo que eu oro fica bonito e grande e dá tudo certo. Porque nós podemos pedir ajuda para ele o tempo inteiro. Não é só em relação às coisas da igreja e etc. Não. Você pode pedir ajuda para tudo. Por exemplo, quando eu perco uma coisa, eu falo assim: Espírito Santo, eu sei que os seus olhos estão sobre todos os lugares. Eu não encontro esse objeto. O Senhor pode, por gentileza, me ajudar a encontrar, porque o Senhor sabe onde eu coloquei. Eu esqueci, mas o Senhor não esquece. Tá bom? Muito obrigada, Espírito Santo. Aí daqui 5 minutos, acho que eu vou abrir aquela gaveta. Abrir, tá lá. Ele te ajuda a encontrar o que você perdeu. Ele te ajuda a lembrar do que você esqueceu. Aí você tem um sonho meio doido. Espírito Santo, eu não entendi esse sonho. Você pode me ajudar a compreender o sonho? Aí do nada você tá ali e começa a vir na sua mente esse sonho, tal, 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 tal. Você recebe a revelação do sonho. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos orientar. Como Jesus orientava os discípulos e ensinava, ele deixou o Espírito Santo para continuar o trabalho dele aqui. E o Espírito Santo falará de Jesus. Então, assim, você pode perguntar, Espírito Santo, quem era Jesus? Você pode me contar coisas sobre Jesus?
E ele vai te contar, tá? E assim, os discípulos começaram a ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Eu vou dar apenas um exemplo disso. Em Atos 8:29, o Espírito Santo falou com Filipe e ele reconheceu a sua voz. Então, assim, não foi nem o Pai, nem o Filho que falou com ele, mas foi o Espírito Santo de Deus. Com Pedro, com vários apóstolos, com vários discípulos. O Espírito Santo começou a conversar com eles, falar com eles. Acabou de receber um diamante? Glória a Deus! Obrigada, Jesus! Obrigada, Espírito Santo! Eu declaro que é o primeiro de muitos, em nome de Jesus. Então, assim, em toda a Bíblia, não fala sobre entristecer o pai ou o filho. Você não encontra um versículo na Bíblia que fale sobre entristecer o pai e o filho. Mas você encontra para não entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu creio que o maior pecado que existe é entristecer o Espírito Santo de Deus. Deus disse no deserto: "Vocês entristeceram meu espírito". Ele não disse: "Vocês me entristeceram". "Vocês entristeceram o meu espírito", ele falou para o povo de Israel. Ele já estava falando de quem? Do Espírito Santo de Deus, tá? Em Lucas 12:12 diz assim: "Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do homem, isso será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não haverá perdão". O Espírito Santo de Deus, ele é o xodó de Deus Pai e Deus Filho. Então não entristeça o Espírito Santo, porque ele tem sentimento. Ele tem sentimento. E um dia, quando ele permitir você sentir a tristeza dele, você vai entender. Porque tem momentos que ele se entristece muito com situações, as pessoas que se afastam dele, e ele já permitiu eu sentir a tristeza do coração dele. E eu te garanto que dói demais. É uma tristeza muito profunda. Então, ele sente como nós sentimos, tá? E a pessoa do Espírito Santo, ela é distinta da Trindade. Ele é sensível, tem sentimentos, ele também é um cavalheiro. Ele não entra no seu quarto se você não convidar, tá? Ele não senta se você não falar para ele sentar. E ele não fala com você até que você fale com ele. Ele fica esperando você se relacionar com ele. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você. Então você carrega ele o tempo todo com você. Ele está sempre junto com você. Porém, ele espera você convidar ele para ele estar com você. Ele te acompanha, mas ele espera você convidar ele para ser o seu amigo. Ele espera você falar: "Espírito Santo, senta aqui do meu lado. Espírito Santo, eu vou em tal lugar, vai comigo", tá? E quanto tempo o Espírito Santo fica esperando você convidar ele para algo? Já parou para pensar nisso? Talvez meses ou até mesmo anos, né? Ele não desiste de você. Ele fica ali esperando você chamar ele, esperando você se comunicar e convidar ele para ser a pessoa mais importante na tua casa, tá? E você não vai conhecer ele se você não o convidar a sentar do seu lado e dizer assim: "Espírito Santo de Deus, eu te convido a estar comigo. Você é a pessoa mais importante na minha vida e eu quero que você revele quem é Jesus para mim. Eu quero saber tudo sobre Jesus". E quando você faz esse convite para o Espírito Santo, ele começa a revelar quem é Jesus para você. Agora, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar lá no início de tudo. Foi Deus quem revelou o Espírito Santo. A primeira manifestação da Trindade nas Escrituras foi o Espírito Santo. Porque em Gênesis 1, versículo 2 diz o quê? "E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas". Então,
Deus já apresentou o Espírito Santo no primeiro capítulo da Bíblia, tá? Em Gênesis 2:7 diz assim: Deus moldou o homem do barro e soprou fôlego de vida. O Espírito Santo de Deus é o sopro de Deus, tá? O Espírito Santo de Deus trouxe vida. Em Jó 33 fala assim, Jó 33:4 fala assim: O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O sopro de Deus trouxe vida a Adão. E o seu primeiro contato foi com quem? Com o Espírito Santo, que fluiu no corpo de Adão trazendo vida e permaneceu pairando sobre Adão. Adão se levantou já cheio da presença de Deus. E Deus nos deu esse mesmo Espírito. E Ele quer derramar sobre você esse mesmo Espírito. Ele quer que o Espírito de Deus se derrame sobre você como uma cachoeira de poder, como uma cachoeira de amor, como uma cachoeira de unção. Isaías 32, 15 e 16 diz assim: Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se tornará em pomar, e o pomar será como um bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Tudo bem, tudo bem. Deus quer derramar sobre você o seu Espírito Santo, o seu Espírito poderoso. Ele quer soprar o Espírito sobre você. E Ele quer que você compreenda quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro de Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é Deus, igual em majestade, poder, glória e eternidade. Ele é uma pessoa gentil, amigo, leal. Ele é mestre, ele é conselheiro, ele é professor. E o Espírito Santo nos dá acesso ao Pai e ao Filho no momento em que nós quisermos. Apenas busque isso. Apenas tenha um relacionamento com Ele. Então, o Pai, Deus Pai, é como se fosse o sol. Jesus é como se fosse a luz que sai do sol. E o Espírito Santo é o calor que sai do sol. E na presença de Deus nós sentimos calor. Na presença de Deus nós sentimos a energia fluindo no nosso corpo. E os três carregam o mesmo poder. Os três carregam a mesma energia, o mesmo calor. Por isso, quando o Espírito Santo ele se manifesta, você sente calor, você sente vibração, você sente choque elétrico, você sente o poder fluindo no teu corpo. Você sente um arrepio, você sente a brisa dele. Isso é maravilhoso. E isso é um presente maravilhoso que Deus nos deu. Deus, ele é tão maravilhoso que ele se fragmentou em três. Então, eu vejo assim, eles são três em um e um em três. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele se fragmentou em três partes. Ele esteve conosco na Terra. Ó, vamos do início. Ele foi o Deus Criador que criou tudo. Ele foi o Deus Filho que esteve na Terra com os homens e trouxe a conexão entre ele e a humanidade. E três, ele está conosco através do Espírito Santo. Olha a grandeza do nosso Deus. Ele se fragmentou em três para estar com a humanidade em todos os momentos. Porque Deus não se relacionava com o homem por causa do pecado. Deus não podia vir aqui na Terra por causa do pecado. Então Deus se fragmentou e através de Jesus ele pisou na Terra. E quando ele ia voltar, ele deixou mais um fragmento
para nos acompanhar. Então Deus, ele nunca nos deixou sozinhos, nunca. Desde o início, o plano de Deus foi ter relacionamento com o Filho. Desde o início, os planos de Deus era o quê? Estar junto. Deus quer estar junto com a gente o tempo todo. Então, por isso que eu falo, quando você ouvir alguém falando numa reunião, você não pode ir toda hora na presença de Deus, isso é mentira do diabo. Você pode sim, até porque Deus, ele se fragmentou em 3 para acompanhar a humanidade em todo o tempo. Ele nunca saiu de perto da gente. Nunca saiu. Mas como no Velho Testamento tinha leis, ele não podia vir aqui na terra, ele não podia se relacionar com o homem. Então, ele nos deu Jesus para finalizar essa aliança do Velho Testamento e fazer uma nova aliança de comunhão, uma aliança de reconciliação entre Deus e o mundo. E depois disso, que foi tudo consumado, foi tudo feito, ele deixou o Espírito Santo para nos acompanhar. Gente, olha como Deus é maravilhoso. Ele pensou em tudo desde o início. Ele nunca quis abandonar o homem. Ele nunca quis condenar o homem. Mas ele quis sempre se relacionar com o homem, como ele se relacionava com Adão no jardim. Isso foi perdido por conta do quê? Do pecado, do orgulho. E Deus deu um jeito de nos reconectar com ele. Então você tem acesso ao Pai a hora que você quiser, você tem acesso ao Pai o tempo todo, ele é teu Pai. Você precisa marcar dia para ver o teu pai da terra? Você precisa marcar horário para dar um abraço no teu pai da terra? Você precisa de algum ritual para ver seu pai? Quem dirá o Pai que está no céu, que deu o seu próprio filho por amor a nós? Não tem ritual para chegar na presença dele. Não tem mais. Antes tinha, no Velho Testamento. A partir do Novo Testamento, que Jesus rompeu com toda, com toda a aliança antiga, estabelecendo a nova aliança, nós temos acesso ao Pai o tempo todo. Isso que o Pai quer, relacionamento, intimidade. Por isso que ele deixou o Espírito Santo aqui na Terra. Então são 3 pessoas distintas, 3 personalidades carregando a mesma essência. É o mesmo Deus. São 3 em 1. É um Deus que se fragmentou em 3, que continua sendo um. Então o Espírito Santo nos dá acesso ao Pai e ao Filho, porque eles são um só. Eles sentem junto, eles pensam junto, eles resolvem tudo juntos. Nenhum faz nada sem comunicar o outro. E, gente, é tremendo. Quando a gente começa a estudar sobre quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente começa a ter revelações que elas são assim muito fortes. Então, nessa noite eu quero te convidar a se relacionar com o Espírito Santo. Eu quero dar uma missão para você. Eu vou te dar uma lição de casa. Essa missão é a seguinte: fazer um mistério. Essa missão é a seguinte: vou colocar um nome. O nome vai ser assim: Date, que é encontro em inglês, com o Espírito Santo. Você vai marcar um encontro com o Espírito Santo de Deus, tá? Eu vou te convidar a ser meio fora da caixinha que nem eu. Você vai convidar o Espírito Santo. Você vai convidar ele. Você vai tirar um horário, tá? Você vai tirar um horário. E você vai falar assim: Espírito Santo, eu quero te convidar para ter um encontro comigo. Só eu e você. Então você vai. Vou dar um exemplo. Hoje, quando for 1 hora da manhã, Espírito Santo, eu quero te encontrar lá na cozinha ou na sala ou sei lá. Eu quero te encontrar naquele lugar. 1 hora da manhã, Espírito Santo. Vai ser o nosso encontro, só eu e você. E eu quero que você fale comigo. Eu quero te conhecer. E eu quero que você revele quem é Jesus para mim. Eu quero conversar com você, Espírito Santo. E você vai marcar esse encontro. E você vai cumprir. Você vai levantar. Você vai sentar na mesa. Espírito Santo, agora é hora do nosso encontro. Eu te convido a sentar do meu lado. Eu quero ouvir a tua voz. Fique em silêncio e você vai ouvir a voz dele. É o que eu faço.
Foram as maiores experiências que eu já tive na minha vida, nesses encontros com o Espírito Santo. É muito bom, é maravilhoso. E você vai ter um tempo com ele, porque durante o dia a gente não tem tempo para nada. A gente nem lembra muitas vezes que ele tá com a gente. Então você vai marcar um encontro com o Espírito Santo e você vai se encontrar com ele. Mas não é de qualquer jeito não, viu? Não é de qualquer jeito. Você vai largar o teu celular, nada de ficar olhando mensagem, olhando rede social. De preferência, coloca um soaking para você ouvir com o Espírito Santo. Senta com ele, deixa ele falar com você. Ore apenas em línguas e tenha momentos de silêncio para você ouvir a voz dele. E ele vai se revelar a você. Pode ter certeza disso. O Espírito Santo ele vai se revelar a você. E você vai ver como é maravilhoso ter um momento de intimidade com o Senhor. Um momento para você conhecê-lo, um momento para você ouvir a voz dele, para você deixar ele falar com você, porque durante o dia você fala o dia inteiro e você não ouve ele. Mas nesse encontro, você vai ficar, ó, em silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. Então nós temos um combinado. Você vai fazer essa missão, tá? Você vai ter o seu momento com o Espírito Santo e depois você vai contar lá no grupo como foi, tá bom? Eu quero saber, hein? Vocês vão me contar. Então, faz isso. Faz isso, você vai ter uma experiência sobrenatural com o Senhor, tá? Vai ser maravilhoso. Esse encontro pode ser na sua casa. Essa é uma missão diferente. Esse é um outro caça-tesouros, tá, gente? É um outro caça-tesouros, uma outra missão. Mas esse vai ser dentro da sua casa. Em um momento que você estiver sozinho. Ah, mas com criança eu não fico sozinha. Mas na madrugada teu filho dorme. Ó, eu tenho 2. Esses dias, eu esperei os 2 dormirem. Aí meu marido dormiu. Não, meu marido estava trabalhando. Aí eu falei assim: Espírito Santo, hoje à noite eu vou passar com você. Essa noite é tua. Eu vou sacrificar o meu sono, o pouco que eu durmo, porque eu quero ter um encontro com você, Espírito Santo. Ele me acordou meia-noite. Eu dormi super cedo, 7 horas da noite eu já estava dormindo. E aí, quando foi meia-noite, ele me acordou. Eu acordei sem sono, sem estar cansada. Foi sobrenatural. Então, eu vim para a cozinha, sentei aqui, falei: Espírito Santo, o que você quer falar comigo? Peguei meu caderno, minha caneta e ele foi falando. E eu fui anotando. E eu fiquei da meia-noite até às 5 da manhã, só eu e ele, conversando. E eu passei o dia que nem sono eu senti. Nem sono eu senti, foi sobrenatural. E ele me falou algumas coisas a respeito dele. Gente, foi muito incrível. Esse negócio de eu ter falado pra você que o Espírito Santo ele tem uma personalidade distinta do pai e do filho, foi ele que me contou. Ele falou pra mim: "Os 3 têm uma personalidade distinta um do outro, porém os 3 carregam a mesma essência". E eu fiquei assim olhando e falando: "Uau, isso não sairia do meu intelecto nunca, nunca que eu ia pensar uma coisa dessa". Então eu fui conversando com ele e eu falei: "A próxima reunião, Espírito Santo, vai ser sobre você, sobre você. A próxima reunião, eu quero falar apenas de você, Espírito Santo. Não quero falar dos anjos, não quero falar de mais nada, mas eu quero falar do Senhor. Somente de você, você é a pessoa mais importante. E essa reunião, ela é especialmente para você". E aí foi quando ele foi me dando coisas e coisas, falando comigo. Então eu quero que você tenha essa experiência também. Então, esse é o nosso próximo caça-tesouros e depois você coloca lá no grupo o que que aconteceu, tá bom? Então, como essa reunião, ela é somente sobre o Espírito Santo de Deus, nós vamos encerrar. E eu quero que você pense, reflita, quem é o Espírito Santo para você? O que você sabe dele? Você já ouviu a voz dele? Você sabe quem ele é? Como ele se comporta? Você já viu ele? Você quer ver ele? Você quer ter uma experiência com ele? Então reflete em tudo que eu falei.
Reflete na pessoa do Espírito Santo. Vai dormir pensando nele hoje. Convida ele para deitar do teu lado na cama. Quando eu era adolescente, eu falei: "Espírito Santo, se você existe de verdade, se você é Deus que está na terra, eu queria que você fizesse um negócio, porque eu queria acreditar, mas é difícil. Eu só vou acreditar em você se você passar a mão no meu rosto desse lado, do outro não". E fiquei esperando e não aconteceu nada. Aí eu fui dormir, e na madrugada eu senti uma mão no meu rosto, assim, fazendo carinho. Eu achei que era meu pai, porque na madrugada meu pai entrava no quarto pra orar, né. Aqueles crente raiz que vai no quarto e: "Senhor, abençoa meu filho", põe aquela mão pesada. Blá, blá, blá. Eu sempre acordava com ele orando por mim. E aí dessa vez foi no meu rosto e eu falei: "Nossa, meu pai já veio orar por mim". Quando eu abri o olho, não tinha ninguém no meu quarto. E eu senti uma mão quente no meu rosto, tocou e fez carinho. E quando eu sentei na cama, eu lembro que eu liguei o abajur, eu fiquei sentada e pensei: "Não é o meu pai? Não é o meu pai?". Aí eu pensei, eu pedi para o Espírito Santo me tocar, e no que eu pensei isso, eu fiquei toda arrepiada. E eu senti, assim, uma atmosfera diferente no meu quarto, eu falei: "Uau, é você! Então você é real, você colocou a mão em mim, eu pedi e você fez". E aí eu falei: "Não, eu quero mais então, espera aí. Não, não é só isso não, eu quero mais. Quero saber mais de você, eu quero sentir mais você, eu quero mais experiência". E eu comecei a mergulhar, comecei a buscar, entendeu? E aconteceu isso comigo. E teve uma outra vez que eu fui dormir e na madrugada fez um frio, mas eu estava tão cansada que eu não conseguia sair da cama. E nessa noite eu falei assim: "Espírito Santo, faz um favor pra mim, eu tô morrendo de frio, mas eu não consigo nem levantar da cama, eu tô muito cansada. Você pode me cobrir? Você pode, vir sobre mim com a tua presença, porque eu tô com muito frio". Foi uma madrugada que caiu muito a temperatura e eu não estava bem, então não tinha nem força pra sair da cama. E aí eu dormi com frio, gelada, estava sentindo aquele frio, eu estava encolhida na cama e de repente esquentou, eu senti uma coberta que me cobriu, aí eu pensei assim: "Ah, meu pai já veio orar por mim, ele viu que eu estava sem coberta e me cobriu". Eu só pensei em dormir, sentindo aquele calor gostoso. Aí, quando eu acordei, não tinha coberta nenhuma em mim. Aí eu falei: "Mãe, você me cobriu de madrugada?" Ela: "Eu não". "Pai, você me cobriu de madrugada?" Ele: "Eu não, eu nem levantei, estava frio demais". Aí eu falei: "Ah, porque eu senti um cobertor quente em cima de mim". A minha mãe: "Não, e você dormiu sem coberta nesse frio que não sei o quê, não sei o quê". Eu falei: "É, mas de madrugada eu pedi para o Espírito Santo me cobrir, que eu estava com muito frio, e eu senti como se fosse um cobertor bem quente em cima de mim, tanto que eu estava com o corpo quente". E assim, foi uma experiência, assim, que eu fiquei chocada, porque eu senti me tocar como se fosse um manto, uma manta, assim, me cobrindo e que me aqueceu a noite inteirinha, inteirinha. Então são experiências que são fora da caixinha. Você tem que crer, você tem que buscar, você tem que dar o seu primeiro passo. Não adianta só você receber oração, você tem que ter a sua própria ação, o seu próprio posicionamento. Porque não adianta você querer ter experiências com o Senhor e você não se mover, você precisa se mover, se movimentar. Porque o mundo espiritual, ele se movimenta o tempo inteiro. E nós precisamos acompanhar esse movimento para que flua na nossa vida, tá? O mundo espiritual é como um rio, ele flui o tempo inteiro, ele não para. Se você parar, você perde, tá? Então, a unção que está na tua vida, ela tem que fluir como um rio. Você pede oração, você pede impartição, você tem que liberar. Se você não orar por você quer unção de cura, mas você não ora por cura, então essa cura ela para, tá. Então assim, você recebe algo, você tem que frutificar, para dar mais frutos, senão não adianta nada, você planta uma árvore e não rega ela, ela vai secar e vai morrer. Agora se você plantar uma árvore, pôr vitamina, tá sempre ali mexendo na terra, sempre colocando água, ela vai crescer, vai dar flores, frutos, assim somos nós. Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor colocou na nossa vida, nós temos que ser mordomos do que Deus entregou para nós. Amém? Então é isso. Vamos fazer uma oração, finalizar para você descansar, mas vai dormir com o Espírito Santo hoje, hein? Tá bom? Fecha os seus olhos, pensa em Jesus, pensa no Espírito Santo, pensa no Pai, nosso Deus maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer por essa reunião. Espírito Santo, eu quero te agradecer porque o Senhor se faz presente, o Senhor está aqui junto com a gente. Eu quero te agradecer, Espírito Santo, por cada vida.
Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu acredito que a partir de hoje, quem não se relacionava com o Senhor vai passar a se relacionar, vai passar a ter experiências sobrenaturais com a tua doce presença, Espírito Santo. E eu entrego, Pai, cada um aqui nas tuas mãos e eu peço, Espírito Santo, acorda cada um deles na madrugada. Acorda eles, Pai, desperta eles para que eles venham se levantar para ter um encontro com a tua doce presença. Envia o anjo lá na cama para acordar cada um deles, Pai. Dá uma experiência sobrenatural, que eles possam te sentir, te tocar, ouvir a tua voz. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha se relacionar conosco de uma forma mais profunda, porque nós queremos mais da tua presença, nós queremos mais relacionamento com o Senhor, nós queremos te conhecer mais, nós queremos que o Senhor se revele mais e revele mais sobre o Pai e sobre o Filho para nós, porque nós te amamos e nós reconhecemos que você tem um papel fundamental aqui na Terra, que o nosso Pai te deixou aqui na Terra, porque o Senhor é muito importante, o Senhor carrega uma missão muito importante que o Pai e o Filho deixaram para você. E nós estamos aqui, Pai, como seu propósito, e nós permitimos que o Senhor venha cumprir essa missão em nossas vidas, e que o Senhor venha nos usar, que o Senhor venha fluir através de nós, porque nós somos um canal. Nós queremos fluir, Pai, da tua essência, da tua unção, do teu poder, do teu amor sobre outras vidas, Pai. E nós entendemos, Senhor, que nós precisamos carregar a tua essência, então coloca em nós a tua essência, Pai. Coloca em nós a tua essência, transforma o nosso coração, transforma o nosso caráter. Vem nos lapidar, Senhor. Tira de nós tudo que não presta, tira de nós tudo aquilo que desagrada o teu Espírito Santo, para que nós não sejamos motivo dele estar triste, mas nós queremos que o Espírito Santo olhe para nós e dê aquele sorriso lindo, de amor, de alegria, porque nós alegramos o coração do Espírito Santo. Espírito Santo, você é bem-vindo e nós te convidamos a participar de tudo na nossa vida. Você é o convidado principal, o mais importante. E nós te convidamos e declaramos, Pai, a sua importância na nossa vida, no nosso dia a dia. E nós queremos nos conectar com você, Espírito Santo, de uma forma profunda. Então nós te convidamos nessa noite a falar conosco, a nos tocar, a nos ministrar, junto com os teus anjos. Nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para que o Senhor venha tomar o teu lugar no nosso coração, na nossa mente, no nosso caráter e no nosso dia a dia, participando de tudo que nós fizermos. E que, através de você, Espírito Santo, o nome do Pai seja glorificado, através do Filho e através do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor não dispensa ninguém de mãos vazias. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um aqui nessa noite, que o Senhor venha derramar do teu Espírito sobre cada um nessa noite. Que seja uma noite de paz, de alegria, tira toda a preocupação do coração, toda a ansiedade, todo o medo. Seja destruído agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, vem tocar cada um nessa noite. Vem visitar cada um nessa madrugada. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um possa ser tocado, cheio do teu Espírito Santo, tocado pelo teu amor, tocado pelas tuas mãos de poder. E eu peço que o Senhor venha derramar uma unção nova, uma unção fresca. Eu peço que o Senhor venha derramar, Pai, a tua cura, a tua restauração, o teu perdão. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor toque nos corações, colocando a tua paz, estabelecendo um Shabat nos corações, Senhor. Um descanso, um refrigério, Pai. E a certeza de que nós não estamos sozinhos, que o Senhor nunca perde o controle e que o Senhor age na hora certa, porque Deus não tem ansiedade. Então nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, diante do teu altar como uma oferta suave, como um cheiro agradável diante das tuas narinas, Pai. Nós queremos ser conhecidos como amigos de Deus. E eu declaro, Senhor, que cada um aqui nessa noite
vai ter uma intimidade mais profunda com teu espírito e vai receber revelações novas, revelações sobrenaturais de quem Jesus é, de quem o Pai é. Em nome de Jesus, e vai acessar o sobrenatural. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toca cada um aqui. Ativa os dons espirituais, ativa os sentidos espirituais, Pai, em nome de Jesus. E presenteia, Espírito Santo, cada um que está aqui. Presenteia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma noite de paz, uma noite de descanso, que você seja curado em nome de Jesus, restaurado em nome de Jesus, que você tenha um renovo dos céus, que você tenha uma noite anestesiado, um descanso sobrenatural, mas que você seja despertado pelo anjo do Senhor para se encontrar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, esse é o nosso caça-tesouros de hoje e eu vou esperar as experiências lá no grupo, hein, gente? Que Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima reunião. Tchau, tchau. Beijo no seu coração. Agradeço a